Sejam bem-vindos a mais uma manhã. Deixa eu arrumar aqui. Só ver uma parada aqui. Opa, tudo ok. Já estamos aqui ao vivo, começando mais uma manhã. Mais uma sexta-feira abençoada. E com um sorriso no rosto, com a esperança, a confiança que nós carregamos de filhos amados, nós iniciamos aqui mais uma manhã de evangelização, mais um compartilhamento de palavra, de conhecimento, trazendo um pouquinho da estrutura que nós vamos criando, das experiências que nós vamos vivendo todos os dias em nossas vidas. E aí, todas as segundas, todas as sextas-feiras, nós estamos aqui para trazer essa mensagem, trazer essa palavra, vivenciar isso, trazer novos ares, novas interações, novos pensamentos, e isso nos força aqui a continuar nessa caminhada. Assim como Deus, ele nos dá a confiança, ele nos dá o direcionamento, o retorno, tudo que vem, né, de encontro, todo o desafio, ele serve para nos projetar na nossa trajetória, na nossa caminhada. E essa é mais uma manhã especial que nós temos para agradecer, para louvar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Hoje estamos aqui num cenário diferente, cada gravação, cada live, a gente vai adaptando, vai mostrando, vai colocando a nossa essência, o que nós carregamos. E hoje estou aqui fazendo essa live de um novo cenário, de um novo estúdio. Bom dia, Thaís, que Deus abençoe você e a sua família. Estamos aí em mais uma manhã, iniciando aqui mais um mover divino, mais uma jornada de fé, mais um caminhar debaixo da palavra que Deus tem para nós. E aí, estamos aqui nesse estúdio, um estúdio adaptado, mas a gente não vai parar, porque aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós precisamos dar continuidade todos os dias, em todos os momentos, né, que nos foi dado a confiança, que nos foi colocado a palavra, o direcionamento, o que Deus confiou na nossa mão. Então esse é o dia que nós temos para fazer as coisas darem certo. E aí, a gente deixa a live aqui no Instagram. No Instagram é ao vivo, mas vai para o YouTube. Então, a gente colocando as lives lá no YouTube para quem quiser assistir lá também. E aí, fica o link depois no final. Aí, compartilha, curte, dá um joinha aí, que a gente vai projetando isso aí para mais pessoas, levando essa mensagem, essa experiência para mais e mais pessoas. E essa semana maravilhosa que nós tivemos, que foi uma semana abençoada. Eu tenho para dizer assim, que foi uma semana de viver aquilo que Deus escreveu no livro da nossa vida, aquilo que nós clamamos para o Senhor. Senhor, estamos aqui aguardando, precisando da tua ajuda, precisando do teu direcionamento. E aí Deus, quando nós menos esperamos, algo que excede todo o nosso entendimento, algo que não tem tempo certo, né? É somente o tempo de Deus, as coisas acontecem. Então, quando nós aguardamos, confiantes de que Deus vai fazer algo, nós só precisamos nos mover. Por isso que Deus está, na verdade, ele não está planejando, ele não está projetando, ele já projetou, mas aquilo só vai se concluir, só vai se concretizar no tempo em que ele determinou. E por que isso? Porque tudo na nossa vida nós precisamos passar
pela trajetória, pela jornada, vivenciando cada etapa, cada momento, para que assim nós possamos evoluir como seres, nós possamos evoluir como filhos que fomos criados. Porque se nós pegarmos tudo que nós temos desde lá de trás, de quando nós nascemos e colocarmos algo muito grandioso, né? Ou melhor, se for nos confiado isso na nossa mão, para que nós conduzamos isso, nós vamos falhar, nós vamos parar no meio do caminho ali e não vamos dar sequência com mais afinco, com fidelidade no projeto de Deus. E aí a gente deixa isso de lado. Ou as pessoas que estão ao nosso entorno, elas acabam se desconectando da gente, pessoas que são importantes para nós. E aquelas, se a gente for pensar, aquelas que não são importantes, não tem problema. Mas e as pessoas que são importantes, que vão nos auxiliar na nossa trajetória e na nossa jornada? Se nós não estivermos preparados quando aquilo que nós visualizamos, mas ainda não chegou, no momento em que chegar, ou se chegar antes de nós estarmos preparados, nós vamos perder isso, nós vamos deixar isso e vamos perder a oportunidade de viver aquilo que Deus colocou para nós. Perder a oportunidade de fazer com que aquilo que Ele preveu para nós fosse exponencial, fosse levado a algo extraordinário, que atingisse mais pessoas, que mostrasse para as pessoas que existe algo maravilhoso no caminho adiante. Mas se nós não vivermos o processo, formos aprendendo e empilhando ali conhecimento, empilhando experiências, empilhando os traumas que são importantes, que vão fazer com que nós evoluamos, né? Com que nós possamos ir evoluindo aos pouquinhos e assim superando cada trauma, cada dificuldade, cada problema que nós passamos no nosso dia a dia. E aí a gente olha para trás e fala, nossa, eu já vivenciei tantas coisas e agora Deus colocou algo na minha mão que, ao olhar isso, eu vou tratar com carinho e vou fazer com que isso se transforme em algo maravilhoso, em algo muito maior do que eu já vi, porque Deus viu para mim. Amém? E aí, nesse dia de hoje, o Wendel entrou aí também, Deus abençoe você, irmão. Nesse dia de hoje, nessa manhã que se inicia, uma das coisas que eu fiquei batendo aqui na tecla, né, nesses dias, hoje, são as vozes que permeiam, as vozes que estão ao nosso entorno. E que, muitas vezes, essas vozes, elas nos fazem desistir. Em meio a tudo isso que eu acabei de dizer, né, a jornada, a trajetória, tantas coisas que nós passamos, e é típico de nós como seres humanos querer olhar para isso e falar assim, eu vou dar atenção para essas vozes e vou cuidar delas com carinho para que essas vozes elas possam fazer algo poderoso dentro de mim. E a gente esquece que ao acompanhar, ao dar atenção para essas vozes, nós estamos nos desconectando de nós mesmos. E nós não estamos vivendo aquilo que nós precisamos viver, aquilo que nós fomos direcionados, colocados aqui nessa terra, nesse plano para viver. Ô André, fala André, Deus abençoe você, irmão. Então, quando nós damos atenção para isso, nós nos esquecemos de atender ao que nós colocamos para nós mesmos. E aí eu vou chegar num ponto aqui que é bem peculiar.
Mas falando sobre as vozes, né? As tantas vozes que permeiam a nossa mente. Quando nós acordamos, muitas vezes a gente já tem tanta coisa acontecendo na nossa mente, as coisas do nosso dia, o que nós precisamos fazer no nosso dia, coisas que ficaram do dia anterior e que acabam conturbando ali, né, o nosso momento. Então, nós organizarmos tudo isso é importante. E aí entram vozes de eu sou capaz ou eu não sou capaz. Eu preciso fazer, mas eu nem sou tão bom assim, né? Se a gente for pegar eu sempre tive isso, né, comigo. Por questões, tentando identificar, né, o que é, o que não é, mas por questões assim de talvez falas que foram ditas no passado, eu precisei bater muito sobre isso, que era a questão da voz que ecoava dentro da minha mente, dizendo: ei, você não é capaz disso. Você não é capaz de fazer coisas desse nível. Você não nasceu para fazer isso. Por quê? Porque lá na minha infância, em algum momento, e eu já identifiquei alguns pontos, né? Então, tudo isso é uma desconstrução de coisas para nós construirmos algo maior na nossa vida, para que nós possamos seguir a nossa vida sem tribulações, conturbações que ficam nos roubando de nós mesmos, como eu já disse. Então, essa questão de eu enxergar a mim mesmo, né? Eu chegar ao que eu sou capaz, isso sempre me tornou um ser incapaz. Aquele que, não, você não pode fazer isso. Você é muito pequeno para essa obra. Você é muito... você não é insuficiente para fazer isso acontecer. Mas como que eu posso me desvincular disso? A primeira coisa é eu entender quem eu sou. E a partir do momento que eu entendi quem eu sou, o Filho amado, o Filho que foi criado à imagem e semelhança do Criador, aquele que é capaz de tudo. Deus nos dá isso. Ele nos mostra, fala: ei, pode seguir. Eu já coloquei no coração de vocês só precisam fazer as obras acontecerem. Vocês só precisam se sentirem capazes de fazer para que as coisas aconteçam. Então, tirem, desconectem. Não é nem tratar, eu preciso cuidar, não. Nós precisamos realmente remover da nossa vida e simplesmente estruturar algo no centro, mostrando que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E assim, não é do dia para a noite que nós vamos fazer. Talvez uma pequena minoria, né? Ou uma grande minoria consiga fazer. Mas se a gente pegar a maior parte das pessoas, elas não têm essa destreza de, opa, eu peguei, entendi, já ressignifiquei isso aqui e está tudo certo. Muitas vezes a gente vai ter que passar algum tempo refletindo, batendo nisso, refletindo, batendo e fazendo coisas que vão de contra a isso. Ou seja, eu não sou capaz. Não. Eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer isso. Deus já me mostrou isso. Então eu preciso fazer. Eu sou poderoso para fazer tal coisa, então eu preciso fazer.
Ou seja, eu coloquei a minha voz falando, batendo de encontro com aquela voz que quer ecoar dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, me tornando alguém menor do que eu sou, do que Deus me tornou, do que Deus me colocou para ser. Então essa voz ela fica ecoando dentro da minha mente e falando assim: ei, você não é capaz, mas eu preciso assumir o governo da minha vida e mostrar para essa voz: eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Então esqueça, quer você ou não, eu vou fazer aquilo que Deus me colocou para ser. E dentro dessas vozes existem também diversas outras vozes, né, como medo. A gente planeja algo, a gente projeta algo para fazer e muitas vezes vem assim: mas e se não der certo? E se isso não acontecer? E se? E aí nós ficamos no e se e não fazemos aquilo que nós nos colocamos para fazer. Ou melhor, muitas vezes Deus, ele chega com um projeto para nós e fala: eu preciso que você faça dessa forma. E aí nós olhamos e falamos: não, esse projeto não tem como. Isso é muito grande para mim. Eu não sou capaz de fazer isso. E aí o medo, ele acaba nos bloqueando, nos travando e não deixando com que aquilo aconteça. Ou a ansiedade, que é viver no futuro, aquela vontade de, nossa, eu preciso fazer isso rápido para que isso aconteça, para que eu me sinta bem. E aí a gente acaba não fazendo. Porque o que nós precisamos fazer é o agora, é o momento de agora. Então, se eu preciso passar essa mensagem, eu preciso fazer agora. Se eu preciso caminhar debaixo da palavra, eu preciso fazer agora, não é no futuro. E eu não preciso ter medo, porque quando eu caminho junto de Deus, quando eu caminho segurado na mão de Jesus, o medo, ele não tem espaço. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, como já disse Paulo. E aí a gente fica nessa, né? O medo, ele é o quê? Ele fica tentando evitar com que nós soframos, né? Ele tenta evitar o sofrimento. Ou seja, ele visualiza algo lá na frente e fala assim: se você não conseguir fazer isso, você vai se frustrar e vai sofrer. É assim como a gente esperar alguém fazer algo para nós. Sabe quando a gente fica esperando, fulano vai me ajudar em tal situação, e aí fulano não vem e não te ajuda, e aí você fica esperando, e aí você fica frustrado, e aí aquilo te gera um trauma. E aí a próxima vez que você precisar, o medo vai... Não, você vai fazer e você vai sofrer com isso. Alguém vai falhar com você e aí o medo, ele te retrai, ele te faz ficar ali parado, travado. As vozes dos pensamentos que nós temos são pensamentos críticos que nos fazem caminhar pela razão. Mas se nós pensarmos diante de Jesus, diante do mundo celestial, caminharmos pela razão é algo meio contraditório, porque ao caminharmos pela razão, nós não vamos entender aquilo que Deus está fazendo para nós. Ou melhor, nós vamos simplesmente caminhar com medo. A razão, ela está fundamentada ali no que nós visualizamos, no que nós cremos, e aí isso vai nos mostrar: ei, eu creio que se eu mover a minha xícara que está aqui, se eu mover ela para cá, ela vai permanecer aqui, ela não vai sair daqui. Mas se eu mover ela daqui para cá, tá tudo bem. Mas se Deus chegar e falar assim:
você vai se mover daqui para lá. Pensa comigo. Eu olhar e falar assim, Senhor, não existe possibilidade para isso. E aí Deus está falando, vá, porque as coisas vão acontecer conforme você se movimentar. Não é pela razão de ver as xícaras, você movimentar uma xícara para lá e para cá. É pela experimentação de viver algo que eu estou colocando para você. Então, quando Deus nos mostra o caminho, quando Ele nos mostra, olha, a direção, e nós não nos movemos por questões da razão, das crenças que nós carregamos, nós perdemos a oportunidade de viver a glória do Senhor. Nós perdemos a oportunidade de ver o mundo espiritual se transformando, porque o mundo espiritual ele não tem razão. Ele tem experiência, ele tem a vivência, ele tem o entendimento de coisas que não vão nos dar, ou melhor, vão nos dar a satisfação de viver pela experiência, pelo espiritual, e vai confrontar aquilo que nós carregamos de crenças. Que isso acaba nos travando também. Outras vozes que permeiam a nossa cabeça, a nossa mente, são vozes que vêm e querem nos roubar de nós mesmos, mas no intuito de tirar a nossa atenção para prazeres da nossa carne. Se nós pensarmos quantas vezes no dia essas vozes elas passam na nossa mente, as vozes de, ei, é só um pouquinho, é só você prometeu fazer uma dieta. Ah não, mas é só um bolinho, é só um brigadeirinho. Você caminha debaixo de princípios e aí você vê uma oportunidade de trair o seu cônjuge. Ah, mas é só uma traidinha. Aí você vê ali um vídeo que vai contra os princípios. Ah, mas é só uma olhadinha. Ah, mas é só um negocinho. Ah, mas é só um. E assim, nesse só um, quando nós olharmos para frente, as vozes que ecoam na nossa mente, que gritam aqui, vai, é isso mesmo. É isso que eu quero ver de você. É você vivendo pelos prazeres, pelas coisas boas, pelas coisas que eu coloco na sua frente. E aí você, como um banana, um Zé, segue ali e aproveita tudo aquilo, mas você está se desconectando daquilo que Deus colocou para você. As vozes dos desejos e das tentações, que acabam todos os dias nos rodeando, e se nós não nos mantivermos fundamentados, se nós não estivermos em oração, firmes, fiéis, com a fé renovada todos os dias, nós acabamos nos deixando levar pelas vozes que nos tentam durante a nossa jornada, durante o nosso caminho. As vozes de coisas que aconteceram no passado e que ficam ditando a regra do nosso presente. São tantas vozes que vêm sobre nós, a nossa mente. As vozes de um mundo que nós vivemos hoje e que quer a todo custo colocar o jeito que nós devemos viver. Não. O jeito que você está vivendo não é assim. A cor da sua camiseta, não, agora a cor não é mais vermelha, agora é preta. Não. Agora não é mais camiseta preta, agora é camiseta azul. E aí, outro dia nossa filha veio, porque as pessoas que lá na escola a gente chama de popular, que a gente estava fazendo uma oração e eu estava falando sobre essa oração, né? E falando que nós não devemos viver
pelo mundo, as coisas do mundo, pelo modismo, né? Aí ela falou, mas o que é modismo? Aí a gente foi explicar. Aí ela ficou assim, lá na escola a gente fala popular. Ela falou, é popular. E aí, assim, são coisas que o mundo quer, né, a cultura, a sociedade querem impor para nós, mas que quando nós caminhamos por aquilo que Deus colocou no nosso coração, quando nós identificamos a nossa identidade, quem nós somos, a gente não liga para esse tipo de coisa. Eu falo porque eu tinha muito disso. O tênis, mas por quê? Porque em algum momento na nossa vida foi imputado isso, ou a sociedade, ou alguém que dominava sobre a nossa vida. E tudo está atrelado ao nosso passado, coisas que foram construídas na nossa cabeça, as crenças, e que acabam nos conduzindo, roubando de nós mesmos, roubando o nosso tempo diante daquilo que nós estamos vivendo. Pensa assim, o nosso tempo é tão sagrado, é tão precioso, é tão valioso, e nós ficamos nos preocupando com coisas supérfluas. Com a roupa que eu vou vestir, o calçado que eu vou colocar. Mas o que fulano vai pensar? O que ciclano vai achar? E aí quando eu vejo isso, eu já falo, ei, para. Eu não preciso me mover pelo que as pessoas vão pensar ou achar. Dane-se, eu não quero saber. Eu estou me sentindo bem, eu estou bem comigo mesmo, estou bem, não estou vulgar, não estou querendo chamar a atenção no sentido de, nossa, olha lá o fulano, né, e tal. Então, assim, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque são coisas supérfluas, né, que passam e que, quando nós vemos, já foi. E eu fico pensando, né, muito disso. Às vezes eu vou colocar uma roupa, quando eu me pego, mas o que vai pensar? Por quê? Porque sempre teve isso. Não, tem que estar combinando. Você precisa combinar a camiseta com não sei o quê. Você precisa... O sapato tá combinando com o boné, né? No caso das mulheres, o vestido tem que estar combinando com o sapato. E aí, quando a gente começa a bater de encontro isso, é assim como bater de encontro com o medo, é assim como bater de encontro com a autoimagem, com todas essas crenças que nós carregamos. Quando eu coloco uma calça e aí eu olho e falo assim, mas eu vou dobrar ela, mas eu vou ficar que nem um jeca. Então não vai ficar que nem um jeca. Aí eu pego e dobro a calça e falo, cara, hoje eu vou sair com essa calça dobrada. E eu não tô nem aí porque as pessoas vão pensar. E muitas vezes, eu fico olhando assim, muitas vezes as modas, né? A moda, os negócios acontecem da forma que a gente gostava de se vestir, do jeito que a gente gostava de fazer as coisas. E muitas vezes, quando a gente, algumas vezes, né? Quando a gente pensa, as coisas estão acontecendo, a gente fala, poxa, eu fazia assim lá em tal tempo, agora é moda. E por que você não permaneceu fazendo? Porque você mudou a sua estrutura, porque a sociedade ditava a regra do teu dia, da tua vida, do que deveria ser feito. Porque você não se manteve ali de acordo com o seu princípio, com a sua vontade, do jeito que você se sentia confortável. Eu fico pensando às vezes, né? Será se Jesus entrava no molde das pessoas? Eu imagino que não. Por quê? Porque ele sabia a identidade que ele carregava. Ele sabia o que ele tinha dentro dele mesmo. Ele sabia de onde vinha a voz que ecoava na cabeça dele. Por mais que, como ser humano, existissem outras vozes, mas a voz principal era a voz do Pai, ecoando na cabeça, na mente dele. E aí, quando nós paramos e pensamos, né? As vozes de conforto, as vozes de amor,
as vozes de consolo. Quantas vezes nós não ouvimos a voz da repreensão da nossa mãe? Menino, não faça isso, porque eu vou jogar o chinelo em você. E quantas vezes nós ouvimos a voz da nossa mãe nos consolando? É assim mesmo, filho. As coisas acontecem, mas nós precisamos superar. Vem aqui, eu vou te dar um consolo, um amor, um carinho. A voz do nosso cônjuge nos ajudando, nos apoiando no nosso dia a dia, na nossa trajetória, em meio a tantas dificuldades que nós passamos. A vida, ela não é um mar de rosas. E nesse mar de altos e baixos, de desafios que nós passamos diariamente, um com o outro precisa ser um consolo, um conforto, para que esse, no momento da dificuldade, possa se apoiar, se confortar, buscar ajuda, buscar apoio, buscar entendimento de tudo aquilo que se passou naquele momento. E após esse momento, vivenciar algo maior. Sair daquilo ali e superar, ou seja, superar aquilo ali e ir adiante, e caminhar adiante, e viver o extraordinário do que Deus tem para nós. A voz do amor e da compaixão, a voz de Deus que vem sobre nós, pois Deus, ele foi amor, Deus, ele é amor para a nossa vida, Deus, ele é compaixão, e Deus nos ajuda todos os dias de nossas vidas. Basta nós querermos, basta nós buscarmos, basta nós estarmos fundamentados naquilo que ele fez para nós. E aí, se nós pegarmos aqui na palavra, em João capítulo 10, versículo 22, diz assim: E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Cara, essas festas eram poderosas, né? Essas festas sempre foram marcadas por alguns pontos que, principalmente Jesus caminhando, né, e se direcionando para esses lugares, ele acabava conflitando, tentando ir de encontro àquelas regras, que é o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, ir de encontro às regras que querem ditar a nossa vida, mas as regras que são regras criadas pelas pessoas, pelos seres humanos. Eu fiquei meditando nisso, né, esses dias. Quais regras que eu preciso seguir? Eu preciso seguir as regras que Deus deixou para nós. Porque se eu for seguir a regra que os fariseus criaram, a regra que os saduceus, os doutores da lei criaram, que as igrejas muitas vezes criam, elas criam as regras para que as pessoas caminhem por elas, mas algumas regras podem não estar em conformidade, convergindo com as regras que Deus deixou para nós. Então, por isso que é muito bom nós termos entendimento da palavra, para que nós saibamos o que as regras que Deus deixou para nós vão fazer sentido para nós, e ir de encontro com aquilo que os seres humanos criaram, porque muitos criam as regras, os próprios mandamentos para tirar-nos de um caminho. Nem todos são bons. No meio desse mundo que nós vivemos, existem pessoas boas e pessoas ruins. Existe um mundo espiritual bom e um mundo espiritual ruim. E ambos estão em conflito diariamente. E nesse mundo espiritual ruim, pessoas se vestem de cordeiro, quando na verdade são lobos que estão tentando nos roubar de nós mesmos. E aí, continuando aqui. E Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe:
Até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. Como eu já vos tenho dito, ou seja, a voz de Jesus Cristo, falando para eles, eles não creram. E aí Jesus continua aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará de minha mão. Ninguém arrancará essas ovelhas da minha mão. Por quê? Porque elas entenderam o meu chamado. Elas entenderam o que eu estou passando adiante. Então não adianta as vozes ecoarem dentro da cabeça delas, porque elas já entenderam quem elas são nesse mundo. Elas já entenderam o chamado que eu tenho para elas. Isso é Jesus falando conosco. Os filhos que já entenderam são ovelhas que ouvem a minha voz e caminham debaixo da minha palavra. Vão vir vozes distintas, vozes falsas, vozes que querem mudar o caminho, a jornada, o trajeto, a rota. Mas facilmente quem sabe o que carrega ou quem caminha debaixo da minha voz vai identificar e falar: essa voz não é uma voz verdadeira. Não é a voz do pastor que mostra para nós, que nos dá o direcionamento, que nos encaminha por essa jornada. Não é a voz do pastor que nos leva como rebanhos para o caminho da salvação. E aí, finalizando aqui, né? Dou-lhes a vida eterna. Jesus diz: e dou-lhes a vida eterna. Imagina só, eles nem carregavam ainda o espírito altivo, aquela sensação, aquele sentimento de... Eu fico imaginando o que nós carregamos hoje quando nós caminhamos debaixo da palavra de Deus, da palavra de Jesus, aquela plenitude quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós vivenciamos o mundo espiritual, quando nós saímos da razão e nos movemos pela emoção, pela sensação, pelo sentimento de seguir o direcionamento que Deus tem para nós. E aí a gente olha e fala: Senhor, a razão, ela é boa para esse mundo, mas ela não é boa para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E aí, concluindo, diz assim: meu Pai, que as deu a mim, as ovelhas, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então, Jesus ele nos dá esse direcionamento e nos mostra que nós precisamos seguir apenas uma voz, apenas a voz de Deus, apenas a voz que Ele, Jesus Cristo, nos conduz, Ele que nos proclama, Ele que nos fala no íntimo, no nosso coração, na nossa mente, a todo momento. E em meio aos medos, às tribulações, às faltas de confiança em nós mesmos, a falta de vontade de fazer as coisas, quando nós identificamos, e aí eu vou me colocar nisso, quando eu identifico isso,
eu paro e falo, você está com o seu tônus vital, a sua percepção de mundo está muito baixa. Para, volta, tira todas essas vozes de você, vai lá, se coloca de joelho, se livra de tudo que está te atormentando, respira e só medita, e só reflete no nome de Jesus. E aí, a partir desse exercício, a partir de fazer isso, nós vamos renovando, restaurando a nossa confiança. As vozes que falavam a todo momento na nossa cabeça, elas param de falar. E aquelas vozes que eram negativas, elas começam a ser vozes positivas. Você é capaz, você pode, você vai chegar em lugares maiores, você vai atingir ambientes que você nunca viu, você vai seguir por caminhos que ainda não trilhou, mas que já estão preparados para você. Fica tranquilo. Você vai se conectar com pessoas que você nunca imaginou se conectar. Ambientes que você nunca frequentou, você vai frequentar. Por quê? Porque a nossa voz principal é Jesus. E a partir dessa voz principal, nós nos armamos com uma porção de vozes positivas, vozes boas, vozes que vão trazer prosperidade para a nossa vida. Então, o principal de tudo é Jesus Cristo. Outro dia desses, eu estava no meu trabalho, na loja, na empresa, e aí chegou um cliente, uma pessoa, um cliente e amigo. E aí, ele chegou meio cabisbaixo, estava até meio com corcunda. Aí eu percebi, falei, poxa, o tônus vital dele está baixo. O tônus vital, a vitalidade, a expressão. A expressão. Se ele pudesse, ele chorava. E aí ele falou, tanta coisa acontecendo na minha vida, dificuldade, isso e aquilo e tal. E aí eu fiquei olhando assim. Eu só ouvi. Falei, certo. E tem mais alguma coisa? Não, então, aconteceu isso com tal coisa, aí eu tive que gastar dinheiro com outra coisa, e perdi, e não sei o quê, e... Certo. Entendi. Aí eu olhei bem no fundo dos olhos dele, falei, não tem mais nada? Graças a Deus não, né? Já tá bom já, né? Eu falei, então. Você abriu os olhos hoje? Aí ele levantou, ele tava assim, ó. Aí ele levantou a cabeça. Abri. Certo. Você respirou também? Respirei. Falei, já tá bom, vamos dizer assim, pro nosso dia? Falei, porque você poderia não ter aberto os olhos e, vamos dizer assim, você não respirou e não abriu mais os olhos, porque foi a sua última noite. Ali encerrou a sua trajetória, a sua jornada. Falei, então a partir disso, você abriu seus olhos, respirou. Nossa, que delícia. Agradeça. Então, a partir daí, só agradeça. Simplesmente isso. Porque tudo que vem ao entorno, você pode conquistar novamente. É dinheiro, é um cargo, uma ocupação, um projeto que você projetou e não deu certo. Cara, você tem vida, mulher, você respirou. Então, saiba que você tem a oportunidade de viver esse novo dia. E através dessa oportunidade, você pode fazer com que as coisas caminhem por direções diferentes. Através de você identificar as vozes que estão te levando para um lado ou para o outro.
para o certo ou para o errado, para a prosperidade ou para você permanecer aí no poço, jogado, largado aí, se lamentando. Ai, Senhor. E a lamentação não vai fazer nada na sua vida. Talvez alguém vai passar, vai olhar você aí dentro do poço, murmurando, lamentando, vai olhar e vai falar: coitado, já não tem mais salvação. E se a gente for ver, é mais fácil eu dar credibilidade, é mais fácil eu pegar alguém que mesmo difícil, mesmo na dificuldade, mesmo na tortura, no sofrimento, mas está ali, se mantendo. Não, eu tô com lama aqui, mas tô batendo na lama e tô indo, seguindo adiante. Eu tenho mais facilidade de dar oportunidade para essa pessoa do que para aquele que está murmurando, porque o murmurador, ele não tem tempo para viver as oportunidades da vida, ele só tem tempo para murmurar. E ele fica encontrando um consolo, um conforto diante da murmuração. Ele encontra um outro murmurador que vai murmurar junto com ele e compartilhar aquilo ali. Vamos murmurar junto. As vozes que permeiam a nossa cabeça, que ficam falando que nós não somos capazes, que nós somos bananas. É assim, as vozes que permeiam a nossa cabeça. E quando nós seguimos Jesus como ovelhas que ele escolheu a dedo, que ele selecionou. Ei, venha, sigam junto comigo. Nós não temos tempo para viver essas vozes, esses desconfortos, as tentações, os erros, os perigos que vão nos roubar de nós mesmos. Amém? E vamos tocar uma música aqui, tocar uma moda. Tocar uma moda para encerrar este momento maravilhoso. Desse pausa aqui e então vamos lá. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença, todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Todos reunidos no mesmo lugar,
tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Um só coração e uma só voz, uma canção. Um só coração e uma só voz, uma canção. Um só coração e uma só voz, uma canção. Um só coração e uma só voz. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso. Batiza-nos. Amém. Amém. Essa é uma música bonita, um louvor que vem e nos traz uma conexão com o Espírito Santo, que nos traz um pouco de vida para o nosso dia. O vento que vem através da revoada. Imagina ali em Atos dos Apóstolos 2, quando o Espírito Santo vem em línguas de fogo e o templo, o lugar ali fica cheio e o vento impetuoso e o Espírito se manifestando naquele lugar. A glória do Senhor se manifestando. O Senhor estando presente no meio de nós. E Deus nos dá essa oportunidade para esse dia de hoje. Ah, Senhor. Ai, Pai, como é bom viver diante de Ti. E aqui, coloque diante de Deus, diante do Pai eterno de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela nossa vida, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas todos os dias. Esse é mais um dia, é mais uma oportunidade que nós temos de viver o Teu chamado, a Tua glória, o Teu louvor, tudo que o Senhor tem para nós. Vivermos o que o Senhor já colocou, já escreveu. Caminharmos sobre esse livro, sobre essas páginas que foram escritas da nossa vida. Viver cada detalhe, cada situação que o Senhor já preveu para nós. Esse dia é mais um dia. É onde nós abrimos os nossos olhos e respiramos e identificamos a oportunidade que nós temos de fazer algo melhor para hoje. De identificar as vozes que ecoam dentro da nossa mente, da nossa alma, e saber selecionar as vozes que vão nos fazer prosperar e aquelas que vão nos
deixar deprimido, angustiado, remoendo com remorso ali as coisas, as palavras, os atos que as pessoas fizeram contra nós. Mas quando nós identificamos quem nós somos, quando nós entendemos para onde nós estamos caminhando, os espinhos, eles até podem nos furar, mas eles não vão ditar os caminhos que nós vamos seguir. As pedras que vêm no caminho para que nós tropecemos, elas até podem nos atormentar, mas nós vamos superá-las, nós vamos transpassá-las e assim permanecer firmes e fiéis em Ti, Senhor Jesus. Então, nesse dia de hoje, Pai, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, a minha família. Entrego em Tuas mãos este chamado, esse ministério. Entrego em Tuas mãos tudo que eu tenho, Senhor. A minha casa que sou eu, a minha casa que carrega essas vozes e que eu seleciono elas todos os dias. A minha família que eu preciso suportar e proteger e determinar sobre a vida de cada um, as nossas filhas, a minha esposa, que a paz chegue até elas, que o Espírito Santo se manifeste dentro delas e diante delas, e que elas possam ser luz nesse dia de hoje. Assim como o Senhor que vem diante de nós, e o Espírito Santo que se manifesta, que se revela diante de nós, seja luz para mais famílias, e essas famílias se sintam amadas, que elas sintam o Teu verdadeiro amor, Pai. O Espírito Santo chegando até elas e se manifestando dentro da família delas, no meio em que elas estão vivendo, e assim elas identificarem quem elas são e também poderem selecionar as vozes que ecoam dentro da cabeça delas. Que o Senhor abençoe esse dia de hoje, a minha família, a minha vida, os nossos planos, e abençoe cada um que aqui se conectou e entrou e vivenciou um pouquinho desse momento, ou todo o momento, que cada um se sinta amado, pois todos somos filhos queridos, filhos que precisamos seguir o comando daquele que sempre será, do nosso Criador, o Senhor Jesus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu dia, o seu final de semana. Não pare no caminho, bora para cima. Eu vou fazer o print aqui e vou deixar o link. Eu vou deixar o link aqui. Opa! Eu vou deixar o link aqui. Então quem entrou aí, o André, o Murilo, o Fernando, o Bruno, o Wendel e a Thaís. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos que entrarem aí. E aí vai ficar o link do YouTube, você pode acessar e assistir. E que essas palavras possam dar um direcionamento para a sua vida. Muitas vezes a mensagem completa ela não vai ter, alguns pontos não vão fazer sentido, mas muitas vezes 10% da mensagem ela pode mudar o rumo da sua vida. Tamo junto, não pare no caminho, bora para cima!